Segunda carta de Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo escreveu pelo menos 4 cartas aos cristãos da cidade de Corinto. 2 delas fazem parte do Novo Testamento. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9 ao versículo 13, Paulo fala de uma carta que ele havia escrito antes de escrever Coríntios 1. E em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 3 e capítulo 7, versículo 8, ele faz referência a outra carta sua, que havia causado tristeza aos seus leitores. A situação entre Paulo e os membros da igreja de Corinto piorou depois que eles receberam a carta de Paulo. Alguns dos membros mais exaltados andavam dizendo que Paulo não era realmente apóstolo e, portanto, não tinha autoridade para resolver os problemas da igreja. Paulo reage com firmeza e, nos capítulos 10 a 12, defende a sua autoridade como verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. Paulo trata de outros assuntos da vida cristã, inclusive do novo relacionamento que Deus, por meio de Jesus Cristo, cria com as pessoas. Ele diz: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Capítulo 5, versículo 18. Mais uma vez, Paulo insiste na necessidade de ajudar os cristãos necessitados da Judéia. Capítulos 8 e 9. Apesar das suas palavras duras, Paulo termina a carta com expressões de amor e carinho. Esquema do conteúdo. Introdução, capítulo 1, versículo 1 a 11. Paulo e a igreja de Corinto, capítulo 1, versículo 12 até o capítulo 7, versículo 16. A oferta para os cristãos necessitados da Judéia, capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 9, versículo 15. Paulo defende a sua autoridade como apóstolo, capítulo 10, versículo 1 até o capítulo 13, versículo 10. Saudações e palavras finais, capítulo 13, versículo 11 ao 13. Era isso, pessoal. Obrigado pela companhia, um forte abraço e até mais.